pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro, sou atualmente dirigente do Grupo Consciência e nessa temática de hoje eu estou aqui para dar um relato meu, pessoal, dando contribuição com o tema já estabelecido do mês, que seria a mediunidade na fase da adolescência e na fase adulta, né? O seu surgimento, quando ela inicia, quando começa. E algo muito importante a gente se pergunta, né? Eu me perguntei muito em alguns momentos anteriores, qual é o momento, né? Qual é a hora certa, qual é o local para perguntar, para começar a buscar informações sobre mediunidade, sobre temas de valores, crença, comportamento, padrões de adoecimento. Esses assuntos eles se relacionam muito no surgimento da mediunidade, principalmente na adolescência, onde cometimentos físicos, condições fisiológicas, elas começam a eclodir. A própria expressão eclosão mediúnica ou surgimento da mediunidade, inicialmente todos, né, que já tiveram essa experiência, elas iniciam com sensações, com estados. Você começa a perceber arrepios, calafrios, a sensação de não estar sozinho no ambiente quando às vezes fisicamente você está. As mãos começam a ficar frias de um momento para o outro, sem um motivo, um sinal aparente, suor, né? Então você percebe uma série de reações, de mudanças, né, orgânicas, quando esse processo começa a se modificar, a se desenvolver e se iniciar. Logo, eu particularmente notei registrar a presença de vultos, ter a impressão de estar ouvindo vozes, né, não claras, não nítidas, mas lidava com tranquilidade, não afetava o meu funcionamento na escola, minhas relações sociais, dentro da família, até comentava com naturalidade esses ocorridos. Claro que a gente atualmente sabe que outras pessoas, adolescentes, já é diferente, né? Acabam alguns evoluindo para fobias, síndromes do pânico, terror, tremor. Então você consegue analisar bem de forma clara o que é aquele desenvolvimento natural e aquele processo, né, que não é tão natural assim, que vem com transtornos, que vem com desconforto, com incômodos. E então você consegue identificar e saber de uma forma muito precisa o que é uma mediunidade natural e o que são processos, né, de psiquismo também aflorando. Hoje eu vou usar até uma palavra para o pessoal da psicologia vai entender bem, que seriam desagregações psicológicas. Esse termo ele remete a dissociações da consciência, que também acarreta uma série de sensações e sintomas bem semelhantes ao da mediunidade, mas ainda não é mediunidade. Porque a mediunidade ela vem com esse intercâmbio, tu vai mediando o ambiente, pessoas e contato com espíritos. E a minha mediunidade eclodiu ali por um período entre os 12 a 13 anos. Hoje eu posso me considerar um médium de dupla vista, e dentro da mediunidade de dupla vista tem vários níveis, graus, né? Então, um médium dupla vista não é igual ao outro, né? Dependendo da capacidade psíquica e de força mediúnica, porque essa força mediúnica é algo que é inerente à condição moral, né? Independente de ser uma pessoa boa, ruim, certa, não certa, ter ética ou fazer coisas erradas. Há um livro, né, que me recordo bem, seria do Chico Xavier, autoria de Emmanuel, Seara dos Médiuns. Nesse livro, Emmanuel faz uma referência sobre essa força mediúnica. Bom, sendo mediunidade uma força, então ela possui suas leis, né, de funcionamento. Então, para te poder lidar, manejar com essa força, você precisa conhecer as leis que regem o funcionamento dessa força. E a doutrina espírita,
ela traz todo um apanhado, um conjunto, né, de regras, de orientação. Inicialmente a pessoa, quando aborda numa casa espírita, um grupo espírita ou universalista, ele é acolhido, é orientado, é esclarecido acerca dos fenômenos que a pessoa está relatando, que estão se passando com ela. Só que os tempos atuais, a grande manifestação dos processos não são de pessoas de família espírita. A mediunidade está aflorando dentro de pessoas de família de cunho religioso evangélica, católica, esotéricas, ateus, né, em vários segmentos, né, ordenamentos também religiosos. Então, na época, minha família era católica, né, então não tive esse suporte assim de orientação, esclarecimento acerca, relatava para meus pais, né, que andava vendo vulto, tinha a impressão de alguém me chamar de um quarto para o outro, acordava à noite com a sensação de estar sendo tocado, ou alguém te destapando, mexendo na tua coberta, e esses processos todos começaram a evoluir, né? As imagens foram ficando mais nítidas, mais claras, o som ficou mais audível, né? E passei, como todos, né, por aquele processo de perturbação até poder compreender, entender tudo isso que estava se ocorrendo. Tive medo, receio, dúvida, se estava ficando louco, né? Mas a providência, né, sempre auxiliando, me colocou próximo a pessoas certas, né, que souberam me indicar, me aconselhar. Um amigo meu da família, os pais deles eram espíritas, e eu comentei isso com ele, que estava se passando comigo, né? O nome dele é Sancler, né? E ele comentou com os pais dele, né? Prontamente eles, né, me solicitaram que eu fosse lá, que eles queriam conversar comigo, e passaram a me orientar sobre esses fenômenos que eu acabei relatando ao meu amigo. Então me trouxe uma luz diante de todo aquele quadro, daqueles cenários, daquelas situações que eu estava passando, vivenciando. Busquei, né, o conhecimento, entender e compreender todo aquele processo, comecei a entender por que acontecia naquele horário, naquele dia, de que forma, como me portar diante dos fenômenos, e isso começou a me trazer segurança, mais estabilidade. Aquela sensação de medo, de receio, né, foi diminuindo pouco a pouco, e fui entendendo que algumas imagens, alguns sons estranhos, perturbadores, eram decorrentes de ambientes que eu frequentava, era proposital a certas relações que eu possuía na época, certos envolvimentos com certas pessoas. Comecei a entender sobre energia, sobre frequência, vibração, que certas pessoas possuem alguns padrões vibratórios, certos ambientes, certos espíritos ali frequentavam, então era tipo, naquele ambiente eu tinha certas visões que em casa não tinha. Em alguns momentos em casa via algumas coisas, outros momentos outros não. Aí comecei a entender que as pessoas que frequentavam o meu lar traziam companhias espirituais de acordo com a natureza dos seus pensamentos, e comecei a me disciplinar. Claro que isso não é um processo fácil, mas é possível e está ao alcance de qualquer um, né? Hoje, quem está na condição de pai, ou de padrinho, de tia, ou que participa do processo do acompanhamento, do desenvolvimento de um adolescente, é importante se ater a esses relatos, a essas informações, porque pode ser um papel decisivo na vida de uma pessoa. Poder acolher, orientar, esclarecer, e principalmente quebrar tabus, preconceito ou orgulho. Mas nossa religião não permite, e nem toda religião ela abre esse campo da mediunidade, né? Vão dizer que é obra do diabo, do demônio, Satanás, que não pode mais falar sobre isso, vão te encaminhar para a psicologia, para a psiquiatria, sendo que tu pode ter um caminho totalmente diferente, né? Desde que tu tenha esse esclarecimento, essa orientação, esse acompanhamento, e ter uma vida normal, tranquila, harmônica, e com
N possibilidades de desenvolvimento, né, e poder participar, né, todo desse universo que a mediunidade proporciona. Claro que a mediunidade hoje pode se utilizar de nomes mais empolados, modernos, uma senso-percepção, capacidades psíquicas, paranormais, mas o processo todo, de diferentes nomes, funciona da mesma forma. Mas é apenas um breve relato, né, para vocês que nos assistem, nos acompanham no canal. Em algum momento, quem está na condição de adolescente é um germe, a mediunidade, ela se manifesta não só na adolescência, mas na infância, na fase adulta. Não há uma idade certa para isso ocorrer, e ela pode vir a se manifestar em qualquer momento, em qualquer fase da vida. Na fase adulta tu já tem uma certa bagagem, uma vivência, tu consegue de forma mais tranquila se orientar, buscar se encaminhar ou buscar um caminho. Já na fase da adolescência tu tem as referências, tu precisa de apoio, de acolhimento, de encaminhamento. Então a gente fica com aquele propósito de orientar, né? Se você participa da vida de alguém, você está percebendo, porque dá sinais, né? Se você prestar atenção para o adolescente, ele fica um pouco desconfortado, do nada no ambiente, ele está tendo percepção, está vendo alguma coisa, está ouvindo, está sentindo. Pode ser um processo ali de manifestação, de intercâmbio mediúnico. É muito comum na fase inicial ter processos de efeito físico, ouvir barulhos, e às vezes são barulhos que as demais pessoas ouvem também, porque essa mediunidade, essa força, inicialmente ela é bruta, então ela provoca alguns efeitos, né, no ambiente, em contato com alguns elementos que ele possam ter, como metais, algumas ferramentas, né, ou próprio objetos dentro da casa. Então isso é muito importante, essa compreensão, entendimento, para que a pessoa, o indivíduo adolescente ou até na fase adulta, tenha qualidade de vida e que ele não fique restrito a um diagnóstico daqui um pouco só da psiquiatria, da psicologia ou de algum transtorno, ou dizer que a pessoa é esquizofrênica, sendo que tem diferenças bem gritantes do processo de manifestação mediúnica para uma patologia propriamente mental. E acredito que buscar opiniões, acolhimento, orientações seja sempre a melhor forma. Então, para você que está nos acompanhando, né, fica essas dicas aí. Se você está acompanhando alguém ou está percebendo, né, eu acho que é o momento de buscar encaminhar. Se você não tem experiência com mediunidade, na questão espiritual, inicie, busque, se oriente ou procure pessoas que possam te iniciar a ministrar a você possibilidades de você entender todo esse processo, que é de forma natural e com algum estudo, com pesquisa, com participação, você pode ter uma vida totalmente diferente do que apenas a medicina te reserve, né, diante disso tudo, desses fenômenos ocorrendo. Mas nossa mensagem de hoje era essa, né? Até um próximo encontro. Um forte abraço.